Oi pessoal, bem-vindos a mais uma live paralímpica. Eu sou Isa Vergani e nós estamos aqui na pista de atletismo indoor do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Hoje nós estamos lançando um Código Nacional de Classificação Esportiva Paralímpica. E para conversar sobre esse material inédito, nós temos a honra de ter esse convidado aqui mais uma vez conosco, João Paulo Castelletti, coordenador de classificação esportiva do CPB. Bem-vindo, João. Muito obrigado, Isa. O prazer e a honra é todo meu de poder estar aqui com vocês, divulgando, esse material que a gente produziu para poder divulgar a classificação esportiva paralímpica. Boa, João. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo aí a live, qual que é o propósito desse código, o que tem de novidade aí que você pode falar para a gente? A grande ideia do Código Nacional de Classificação, ela foi pautada em cima de realmente passar informação sobre a classificação. A gente sabe que é um ponto aí específico, diferente, dos esportes convencionais, olímpicos, para o esporte paralímpico. Então a ideia foi a gente conseguir trazer para mais perto do nosso público, a classificação. Então, para tentar chegar essa informação no atleta, no treinador, no fisioterapeuta, em todos os profissionais e nos atletas que estão envolvidos aí com o esporte paralímpico como um todo. Pois é. E, inclusive, o João esteve com a gente aqui no ano passado, na nossa última live paralímpica do ano, para contar um pouquinho sobre a classificação esportiva e também a classificação funcional. Ele já comentou com a gente um pouco sobre como funciona esse processo de classificação e eu vou pedir para a nossa produção aí, para colocar ou aqui em cima ou aqui nos comentários, o link dessa live. Então, se você não conhece a classificação, assista essa live que lá ele conta tudo para a gente poder começar essa aqui agora com o pé direito, falando a respeito desse novo código. E aí eu queria entender com você, João, a respeito dessa novidade aí que está vindo para padronizar essa parte nacional. Como funciona, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo e também quanto tempo vocês demoraram para montar esse material? Perfeito, Isa. Então, a ideia foi a gente trabalhar junto com as confederações, junto com todas as entidades nacionais responsáveis pelas modalidades paralímpicas. Então a gente utilizou o conselho técnico para poder fazer esse link direto aí com os profissionais que estão aí dentro das confederações responsáveis pelas classificações específicas de cada modalidade. Então a gente já vem trabalhando nesse documento desde a pandemia, lá em 2020. Então a gente elaborou ele como uma tradução do Código Internacional, para facilitar esse acesso da informação do Código Internacional, da padronização, das diretrizes, das políticas de classificação pro nacional. Então a gente pensou em trazer uma tradução desse código e acrescentar alguns pontos específicos nacionais. Então a gente entrou em contato com o IPC, com os responsáveis pelo Código Internacional, para a gente poder padronizar algumas situações específicas nacionais, que são divergentes de uma realidade internacional, por exemplo. Então a ideia do código é essa: a primeira, de ter uma padronização internacional a nível nacional, e uma segunda, de ter algumas excepcionalidades nacionais para poder atender a nossa demanda. Entendi. Então teve uma influência aí do IPC na criação desse material, para vocês poderem se basear também nessa parte de classificação nacional e internacional. Perfeito. A base fundamental do Código Nacional, ela está diretamente ligada ao Código Internacional e os seus standards, Então ele tem padronizações relacionadas à formação de classificadores, responsabilidades do atleta e do clube, responsabilidade da entidade nacional, procedimentos, processos. Então tudo que está relacionado ao Código Internacional a gente está abrangendo no nosso Código Nacional e acrescentando algumas situações específicas nacionais. Boa, João. E esse código, ele é para sempre? Não, na verdade, o código ele foi iniciado em 2007, o internacional, ele teve uma atualização em 2015, e o de 2015 é o mais atual que a gente tem. Então o de 2015 é o documento que a gente utiliza hoje internacionalmente. Então esse Código Nacional, ele está pautado no Código de 2015, que é o vigente.
O IPC está montando de diversas maneiras discussões, reuniões, chamadas, buscando informações de atletas, de comitês paralímpicos nacionais, de classificadores, enfim, ele tem uma equipe específica que está trabalhando na atualização do código. Então, essa atualização do código, ela vai ser após Paris. Né? Então, após Paris, vai ter uma atualização do Código Internacional. Legal. E a ideia é que nós, nacionalmente, seguiremos isso. Então, a gente vai ter uma atualização do código aí após os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Perfeito. E o que muda para esses profissionais capacitados pelo CPB? O que eles estão fazendo agora que eles não faziam antes dessa mudança do código? Na verdade, não tem uma mudança muito grande do profissional em si. Né? A ideia é padronizar os processos em diferentes modalidades. Né? Então, muitas vezes a gente precisa ter algum ajuste nacional e sai fora do código. Mas hoje o Código Internacional, ou o contrário, né? Para a modalidade estar no programa paralímpico, ela precisa ter um sistema de classificação que siga o código. Então, a ideia é que todas as modalidades nacionalmente consigam ter um documento para seguir, para ter de diretriz, para formar os classificadores, para avaliar os atletas nacionalmente, para não ter divergência quando eles chegam no nível internacional. Entendi. E no caso, esses classificadores, a gente está falando de profissionais classificadores que são qualificados para exercer essa parte da classificação aí, da separação dos atletas por deficiência, enfim, para distribuir ali nas classes. Queria que você contasse um pouquinho para o público quais são esses profissionais e como é feito também essa divisão de profissionais. Quais são as profissões que trabalham para essas divisões? Perfeito. A gente tem 3 diferentes tipos de classificação. Né? Então, na outra live a gente comentou um pouco sobre isso, né? Que são as classificações relacionadas à pessoa com deficiência física, ou pessoa com deficiência visual, ou pessoa com deficiência intelectual. Então, são diferentes profissionais que vão atuar nessas áreas. Né? Então, por exemplo, a classificação oftalmológica, a classificação visual, são médicos oftalmológicos que são os especialistas ou são os habilitados a poderem fazer um curso de classificação visual para poder classificar os atletas com deficiência visual. Os psicólogos são os profissionais relacionados aí à classificação intelectual. E os profissionais da saúde, como médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, cientista do esporte, são os profissionais que normalmente fazem a classificação para pessoas e atletas com deficiência física. Tá? Então, a ideia é que esses profissionais tenham essa formação de base, né? E nas nossas modalidades, eles obrigatoriamente precisam fazer o curso EAD, Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte, é um pré-requisito. E depois eles fazem um curso específico de capacitação da modalidade em questão. Então isso é importante também, né? A gente retomar de que o Código Internacional, ele vai tratar das diretrizes gerais, das políticas gerais de classificação. Ele não vai abordar questões específicas de cada modalidade. Então, por exemplo, o sistema de classificação do atletismo é diferente do da natação, que é diferente do basquete. Então, os responsáveis por capacitar esses profissionais são as entidades nacionais que governam, que gerenciam essas modalidades. Né? Então, eles vão precisar ter essa formação de base, ter o entendimento do código nacional, internacional e ter o entendimento das regras específicas de classificação da modalidade. Perfeito. E você que é um profissional formado numa dessas áreas, acessa aqui, ó, aqui embaixo, educaçãoparalímpica.org.br. Lá você encontra esse curso e outros que você pode fazer para se profissionalizar aqui no esporte paralímpico. Inclusive, os nossos classificadores do CPB, todos são formados com esses cursos disponíveis. E já fiquei sabendo aqui em off que a gente vai ter um curso também preparatório, né, João? Perfeito. Então, no mesmo formato, online, 100% dentro da plataforma Moodle, que a gente tem o curso EAD, né, Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte, a gente vai ter um curso específico de classificação, que também será um pré-requisito para que as pessoas possam se tornar um classificador e fazer os próximos cursos. Né? A gente tem um entendimento de que a classificação é uma área estratégica e fundamental para os profissionais que trabalham com esporte paralímpico, então a gente está tentando de todas as maneiras fazer com que esse profissional
consiga ter um maior entendimento e um maior embasamento sobre a área. Perfeito. Gente, e um monte de novidades, né? A gente viu aí o novo código, a gente viu esses novos cursos que estão sendo preparados para quem é profissional formado e a gente também vai ter uma cartilha específica para as modalidades, é isso? Isso, a ideia é que, da mesma forma que a gente fez essa tradução do Código Internacional, a gente também está trabalhando em documentos específicos por modalidade, né? Então a gente começou com atletismo e natação, a gente está fazendo ali um documento classe a classe, para ter um perfil da classe, para que o treinador ou o professor ali na escola, ele consiga ter a ideia do código, a ideia da classificação de uma maneira geral, e ele consiga encaixar a deficiência desse atleta ou a funcionalidade que ele tem dentro de um desses perfis ou mais, para pelo menos ele já fazer um filtro de quais são as possibilidades para esse atleta, se ele seria elegível, qual classe ele poderia estar, quais provas são abertas para aquelas classes, então para que ele já consiga fazer um filtro para conseguir trabalhar a iniciação e desenvolvimento dessas crianças, desses jovens atletas. Muito bom. E a gente está falando bastante sobre a tradução do código aí do IPC, mas para deixar um pouco mais claro, quais são as excepcionalidades desse Código Nacional com relação, não é só uma tradução, né? O que tem de diferente? Perfeito. Nesse código, a gente pensou em algumas excepcionalidades, no caso são 3 que a gente aponta no código, que são situações que a gente vivencia nacionalmente e que quando tem um processo que esse atleta vai para uma classificação internacional, ele pode sofrer uma alteração. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem as abrangências. Então, esse atleta participa de uma classificação num evento escolar. Então, ele vai ter abrangência escolar. Essa pessoa ficou mais velha, ela vai participar de uma competição adulto. Ele vai ter uma abrangência ou regional ou nacional. E quando ele for para uma competição internacional, ele vai ter a abrangência internacional no seu status de classe. E aí o que acontece? Ela tem essa hierarquia. Se esse atleta tem uma classificação internacional, nacionalmente nós não podemos fazer nenhuma alteração. Entendi. E aí o que acontece? Nós temos um volume muito grande de atletas, principalmente aí nas modalidades de atletismo e natação. Sim. Então a gente tem um fluxo de atletas muito grande, com mais de 1000 classificações por ano. Né? E a gente não consegue ter essa quantidade de vagas internacional. Então a gente acaba tendo que fazer algumas prioridades para esses atletas passarem por classificação internacional, que a gente ainda depende da Federação Internacional aceitar nossa lista de prioridade ou não. Então qual que é a ideia? Se em algum desses casos que tem algum ajuste for comprometer o atleta ou os outros atletas envolvidos, a gente pode fazer esse ajuste. Certo. Então são 3 pontos. Se esse atleta sai de uma classificação nacional, vai para uma classificação internacional e tem um CNC, que é Classification Not Completed, ou seja, a classificação não foi completada, ela não foi finalizada, esse atleta sai sem classe e não pode competir internacional. E na Master List Internacional, na lista geral de classificadores, pela Federação Internacional, ele vai ter um CNC. Se a gente puxar isso nacionalmente, esse atleta não pode mais participar. Caramba! Então gera um problema para nós que esse atleta não vai poder participar. Aí você vai perguntar, mas João, por que ele vai ter um CNC? Ele pode ter um CNC por dor, ele pode ter um CNC por falta de documentação. Então, por exemplo, ele sofreu uma lesão durante a classificação. A classificação não foi completada, ele tem um CNC. Aí ele volta para o Brasil e não pode mais competir. Então isso gera um complicador. Então essa excepcionalidade, ela está ligada a esse caso. Então esse atleta tem uma classificação nacional, foi para a classificação internacional, teve algum problema, ficou CNC, voltou, mas esse código vai permitir que nós possamos liberar esse atleta para participar nacionalmente, até que ele consiga uma nova marca, integrar a delegação novamente e passar numa segunda oportunidade para a classificação internacional. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto seria uma piora no quadro clínico. No caso de doenças degenerativas, por exemplo? Exato, pode ser uma doença degenerativa, esse atleta pode ter uma segunda lesão, ele pode ter um segundo trauma, e esse atleta já tem uma classificação internacional. E aí, nacionalmente, ele vai estar nadando em desvantagem, ou correndo em desvantagem, enfim, né, lançando em desvantagem, jogando em desvantagem, etc. E aí a gente consegue ajustar isso nacionalmente, para que ele possa ter a oportunidade novamente de integrar a delegação e estar
né, competindo e tendo a oportunidade de passar numa classificação internacional novamente. Então, nesse caso de piora no quadro clínico, né, a gente também consegue fazer esse ajuste. E o último caso está ligado à mudança na regra específica da modalidade. Então, por exemplo, vou dar exemplo da natação. Em 2019 teve uma mudança geral do sistema de classificação específico da natação. E nós temos uma lista com mais de 300 atletas que têm classificação internacional. Então, esses atletas não conseguem ir para a classificação internacional com a delegação. O número de vagas é reduzido. Então, a gente pode ajustar isso nacionalmente para que esses atletas possam competir no sistema correto. Porque hoje eu vou ter atleta que está competindo no sistema antigo e vou ter atleta que está competindo no sistema novo. Então tem dois sistemas de competição acontecendo ao mesmo tempo. E aí esse código nacional, né, que foi chancelado aí junto a todas as confederações, conselho técnico, conselho de atletas, né, a gente passou por todas as instâncias para poder realmente seguir o propósito da classificação e tornar a competição mais justa possível. Então a ideia é que a gente consiga ajustar nacionalmente esses atletas que estão nessas situações. Porque a gente vai ter atleta que está em desvantagem e poderia, né, por exemplo, baixar de classe no novo sistema, ou a gente vai ter atleta que está em vantagem, mas porque ele compete no sistema antigo, deixando os outros atletas em desvantagem. Então a ideia é que a gente consiga deixar justo e que todos participem e compitam no mesmo sistema de classificação, no mesmo sistema de competição. Essa é a ideia, né? E como esse volume grande ele está ligado mais a modalidades como atletismo e natação, no Código Nacional de Classificação, permite que cada entidade nacional opte se ela quer seguir o Código Internacional ou se ela quer seguir o Nacional. Se ela é uma modalidade que tem um número menor de atletas, que ela consegue todas as vagas de classificação, não tem problema nenhum. Ela monta a delegação, leva eles para um evento internacional, ajusta a classificação dos atletas e pronto. Agora, em modalidades como atletismo, como a natação, fica inviável a gente levar todos os atletas, né, que às vezes não participam mais em altíssimo rendimento, mas participam do meeting, participam de uma competição regional, de uma competição nacional ainda. Então, para que a gente consiga, né, que eles participem aí de maneira mais justa possível. E é até bom você falar do meeting. O meeting é porta de entrada para muitos novos atletas, né? E ano passado a gente teve um número muito alto de novas pessoas que ingressaram aqui no esporte paralímpico. E eu queria saber da expectativa para esse ano, se a gente vai crescer esse número, como é que está a preparação do Departamento de Classificação Esportiva para esses novos atletas que estão chegando. Ah, perfeito. O meeting e os eventos, né, da Conexão Paralímpica são eventos de porta de entrada que estão vindo aí com força total, né, com muitos atletas. Então, a gente está trabalhando na capacitação de novos profissionais e na capacitação dos profissionais atuantes também. Então, a gente está padronizando e agora o Código Nacional também vem para nos ajudar em relação aí a todas as modalidades. Boa, João. Agora, polêmica. Classificação é sempre muito polêmica. Como é que esse novo código traz essa clareza para as pessoas não ficarem culpando classificadores, árbitros, enfim? O que esse novo código vai melhorar aí para os classificadores ou até mesmo para o esporte? Basicamente, Isa, é trazer informação. Então, a gente brinca muito que a polêmica surge normalmente quando as pessoas não têm muita informação sobre o assunto. Então, a proposta do Código Nacional, assim como a proposta dos documentos específicos, batendo classe a classe, né, em português para facilitar, a ideia é que realmente a gente consiga trazer mais informações. E quanto mais informação, toda a população ali que está envolvida e inserida com o esporte paralímpico, menos polêmica ela vai gerar. Então a ideia é realmente conseguir esclarecer um pouco mais aí sobre a classificação. É isso. E se você quiser consultar um pouco mais sobre essa cartilha, sobre esse manual, está aqui, ó, disponível, cpb.org.br. Lá você encontra todas as informações, fora o site da Educação Paralímpica, que eu já passei para vocês estudarem, aprenderem muito, ficarem craques e quem sabe virem aqui, né, no CPB, trabalhar com a gente, ser um grande classificador. João, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar esse material com a gente e saiba que as portas estão sempre abertas para você. Maravilha, eu que agradeço e fico muito feliz da gente conseguir poder
contribuir um pouco mais aí para o movimento paralímpico. Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar essa live, de curtir e comenta aqui quais são os assuntos, quais são as suas dúvidas, que você quer entender um pouco mais sobre o esporte paralímpico, o que você quer saber, para a gente ser mais assertivo nos conteúdos que a gente traz aqui para você, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima live.